Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu tenho um convite especial para vocês, que é assistir uma live no canal do Wellington Eloy. Essa live vai ser no domingo agora, dia 13, às 20 horas. Eu também vou acompanhar essa live, também eu não perco por nada. O Wellington Eloy, ele vai estar entrevistando a Cilei, tá bom? Vai ser um bate-papo ali muito gostoso. Então eu convido todos vocês a participar dessa live. Vou deixar na descrição do meu vídeo aqui, tá bom? O link do canal do Wellington Eloy. E aí vocês clicam nesse link, vai lá e já aperta no lembrete para no domingo às 20 horas nós acompanharmos a live junto, tá bom? Então espero todos vocês lá, nesse domingo agora, às 20 horas. Tá bom, eu quero mandar um forte abraço aqui também para Zéza Vieira, ela sempre acompanha a mensagem, 5h20 da manhã ao vivo comigo, ela acompanha, depois ela acompanha no YouTube e também ela envia, né, essa mensagem para outros grupos no WhatsApp para as pessoas visualizar também e assistir, tá bom? Também um forte abraço para o senhor Rufino, né, ele mandou uma mensagem para mim falando que quando a gente recebe essa mensagem no WhatsApp, ao invés da gente apertar no play, que fica rodando o videozinho no próprio WhatsApp ali, é para apertar nas letrinhas azul, que manda para o YouTube, que aí o YouTube contabiliza que as pessoas assistiram no YouTube, tá bom? Aproveita se você vai lá para o YouTube e deixa um like lá, um joinha. E também um forte abraço aí pro Júlio César, né? Nossa, o Júlio César todos os dias ele tá mandando uma mensagem aqui, e ele mandou falando aqui que o Senhor é a recompensa dele, né? O Senhor Jesus Cristo, ele é a recompensa. Hora extra seria as bênçãos, né? Mas ele trabalha pela recompensa que é o Salvador e não pelas bênçãos, né? Muito bem. Agradeço ao comentário de todos vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Oséias capítulo 13. Aqui em Oséias capítulo 13, os 8 primeiros versículos aqui, Oséias, ele fala da conduta de Efraim. Quando ele fala aqui conduta de Efraim, também significa a conduta de Israel, tá bom? Porque Efraim, ele é aqui o primogênito, né? O primogênito e líder das 12 tribos de Israel. Então, quando se trata de Efraim, se trata das outras tribos de Israel também, tá bom? Então, outra coisa aqui também, esses 8 primeiros versículos que ele fala aqui, vai falar sobre a conduta e suicídio, né? É como se Efraim tivesse cometendo um suicídio a si mesmo, cometendo uma morte, mas é uma morte espiritual, um afastamento da presença de Deus, tá bom? Tá bom? Então vamos lá, eu vou ler aqui o primeiro versículo que vai falar o nome Efraim, e aqui realmente está simbolizando a tribo de Efraim como primogênita, tá bom? Nessa parte aqui não está falando as tribos de Israel no total. Vamos acompanhar aqui, ó, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: Quando Efraim falava, havia temor. Foi exalçado em Israel. Mas quando fez culpado em Baal, né, então morreu. Bom, esse versículo ele é bem curto, mas tem muita aprendizagem aqui. Quando fala aqui, ó, quando Efraim falava, havia temor. Temor aqui no sentido de respeito, tinha autoridade. Efraim, ele é o líder, né, das 12 tribos de Israel. Ele se tornou o primogênito. Jacó, né, ao abençoar os 2 filhos de José ali, ele colocou Efraim como cabeça das 12 tribos de Israel. Então, quando Efraim falava, havia respeito, né, havia autoridade. Porém, aqui nesse versículo, nós observamos que diz que agora ele se fez culpado em Baal, ou seja, ele se prostituiu com outros deuses. Ele largou o Deus vivo e verdadeiro, né, e começou a cultuar outros deuses. E isso fez com que a mensagem que ele compartilhasse perdesse força, ele perdeu crédito entre seus irmãos. Ele não era mais ouvido, tá bom? Então ele morreu espiritualmente, né? Então eu até peguei outra mensagem aqui, né, para compartilhar com vocês. Por exemplo, lá no livro de Mórmon, quando Alma ele sai em missão com os seus filhos, um de seus filhos, Corianto, ele acaba cometendo prostituição, né? Ele vai atrás de uma meretriz chamada Isabel e se prostitui com ela, tá bom? E aí o que acontece? Os Zoramitas, que era o povo que eles estavam pregando,
quando Alma, o pai, estava pregando ali, eles não quiseram acreditar nas palavras dele. Por quê, né? Lá em Alma, capítulo 39, diz assim, ó: Eis que meu filho, quanta iniquidade trouxe sobre os Zoramitas, pois quando viram o teu procedimento não acreditaram em minhas palavras. Ou seja, como é que o pai, né, dele estava pregando, né, ali o evangelho aos Zoramitas e o próprio filho estava fazendo coisas erradas. Então muitas pessoas deixaram de crer, né, na palavra de Deus por causa do procedimento do próprio filho dele aqui. E aqui ele está repreendendo o filho dele por causa desse procedimento que ele teve. Ou seja, quando nós vamos pregar a palavra, nós temos que falar com autoridade. O mínimo, né, é viver essa palavra ou estar se esforçando para viver a palavra. Vamos supor que você é chamado para discursar sobre jejum, né? E você não jejua muito, então você tem que passar a jejuar, tá bom? Ou se esforçar para viver esse mandamento, para que quando você compartilha essa mensagem tenha poder, tá bom? Então, o propósito aqui do versículo 1, né, quando diz aqui, né, quando Efraim falava, havia temor. Por quê? Porque ele falava com autoridade, ele tinha respeito dos seus irmãos. Mas agora que ele era culpado, né, aqui diz que ele se prostituiu com Baal, né, fez culto a outros deuses, a palavra dele foi diminuída. Né, ele não era mais ouvido ali pelos seus irmãos. É como se fosse um pregador, um pastor, tá bom? Que ele esteja pregando ali sobre adultério. Mas ele mesmo, suponha que toda a congregação saiba que ele está cometendo adultério. O que vai acontecer com a força das palavras dele quando ele pregar sobre adultério? Não vai haver força, né? Aliás, as pessoas que estiverem assistindo vão julgar, embora o que ele diga seja verdade, né? Ainda assim as pessoas vão falar que moral ele tem para falar sobre isso, né? Porque sai daí, né? Então, isso estava acontecendo com Efraim. Ele perdeu o respeito, o temor dos irmãos dele. Então, o versículo 1 aqui trata sobre isso. Isso é muito bom para que nós possamos aprender a viver a palavra. Bom, ou seja, aquilo que nós pregamos, nós devemos se esforçar para viver. Tá bom? Eu sei que tem alguns mandamentos que cada um de nós tem dificuldades diferentes, mas nós devemos nos esforçar para viver a palavra. E quando nós nos esforçamos e nós pregamos sobre isso, a palavra vem com mais poder, conforme o próprio Alma falou aqui e como o próprio versículo falou aqui, né? Que quando ele falava, havia temor entre os seus irmãos, mas agora ele havia perdido o respeito. Vamos aqui no versículo 3, né? Um pouquinho antes aqui no versículo 2, aqui fala do que Efraim tinha feito, tá bom? Agora aqui quando fala Efraim, significa as 12 tribos, né? As outras tribos aqui. No caso aqui era um reino dividido. Oséias ele estava no reino do norte e havia 10 tribos com Efraim aqui. Tá bom? Então aqui está relacionado a essas 10 tribos. O que essas 10 tribos fizeram, né? Efraim ali, se vocês lembram, na época de Jeroboão, ele quando houve essa separação aqui das tribos, para que as tribos do norte eles não fossem até o reino do sul, até o templo para adorar ao Senhor, ele constituiu o bezerro de ouro e diz: eis aqui os seus deuses aqui, né? Vocês não precisam ir lá, tá bom? Com medo deles irem para lá e se voltarem então e ficarem com o reino do sul lá, tá bom? Então ele fez esses bezerros de ouro. Então essas 10 tribos iam até os bezerros de ouro ali, beijavam ali os bezerros de ouro, fazendo esse tipo de adoração. E aqui no versículo 3 está falando sobre isso. Diz assim, ó: por isso serão como uma nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que passa como a palha da tempestade lançada na eira e como a fumaça da chaminé. Então aqui está falando que essas 10 tribos de Israel aqui, elas desaparecerão. Tá bom? Então todas as linguagens figurativas que está usando aqui, né, tá falando que essas tribos vão desaparecer. Por exemplo, né, quando ele fala que a nuvem da manhã é o mesmo que o orvalho, né, da madrugada, as gotículas de água. Quando o sol nasce ali, ele desaparece, vai embora, né, evapora fácil. Né? Aqui ele falou também como a palha na tempestade, né? Aquele monte de palha ali, quando passa uma tempestade com vento, leva tudo, né? A palha é leve, né?
E a outra, simbolicamente, que ele falou aqui é a eira, né? A eira, e a eira é da tempestade, né? Que fica aqui a palha, né? Quando eles estão esmiuçando ali o trigo, tirando o grão, né, da palha. Então sobra a palha e a palha é muito leve. Quando passa uma tempestade, leva tudo. O outro exemplo que ele usou aqui, né, ele usou 4 tipos de exemplo. Ele falou como a fumaça da chaminé. Uma fumaça, quando está saindo da chaminé, você consegue ver essa fumaça, porque ela está forte, né? Mas à medida que ela vai subindo, você vai vendo que ela vai se dissipando, ela vai se espalhando e cada vez vai ficando como se fosse invisível aos seus olhos, né? Ela vai se perdendo, né? Como se fosse se perdendo. Isso aqui é o simbolismo do que aconteceria com essas 10 tribos. Elas desapareceriam, elas seriam levadas cativa para o Reino do Norte e não voltariam mais, tá bom? Então, por quê? Por causa que eles estavam adorando o bezerro de ouro, adorando Baal, outros deuses aqui, tá bom? O versículo 4 aqui também diz assim, ó. Eu, pois, sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, e uma terra muito seca. Bom, aqui está falando que fora o Senhor não tem outro Salvador, que ele salvou o povo do Egito quando eles estavam lá no Egito como escravo, e ele libertou esse povo, né? E que eles estavam numa terra seca, simbolizando que eles não tinham nada quando eles tiraram ali do Egito. Eles estavam lá produzindo para quem? Para o próprio Egito, né? Eles não enriqueciam, não tinham nada. Então o Senhor traz eles para o deserto, né? Uma terra seca, e faz eles prosperar e entra na terra de Canaã. E agora eles estão prósperos, né? Que é o que vai dizer nos próximos versículos aqui. Mas ao invés de ter gratidão e se lembrar do cativeiro que eles tiveram, que eles não tinham nada, olha só o que acontece aqui. O versículo 6 e o 7 diz assim: pois eles se afastaram a proporção do seu pasto, né? Estando, pois, fartos, ensoberbeceu no seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como leão, como leopardo à espreita no caminho. Então aqui fala, né, que eles se fartaram com as porções que Deus deu para eles. Deus abençoou esse povo e eles se fartaram, ficaram cheios, abençoados. E aí o que aconteceu? Eles se esqueceram do Senhor, né? Tiveram ingratidão, não lembraram que eles estavam no Egito, foi tirado do Egito, que Deus fez eles prosperar, eles esqueceram disso, né? Eles tiveram ingratidão. E aí no versículo 7 diz, né, que eu serei para com eles como um leão ou como um leopardo, né, que está no caminho ali à espreita, né? Então aqui é um simbolismo de uma caçada, um leão, um leopardo que ele vai numa trilha assim, eles reconhecem trilhas de animais, né? Onde o animal sempre vai pisando ali e faz uma trilha. E aí eles faz o cheiro ali, tanto o leão como o leopardo, e vê que naquele lugar ali passa animal. Então ele vai, o que ele faz? Ele vai e se esconde, né? Ele pega alguma moita ali e fica escondido. Quando o animal for passar ali, ele está espreito e vai prender, pegar aquela presa ali. Então aqui o Senhor usa essa mesma figura de linguagem, tá bom? Ele é como esse leão e como esse leopardo que está espreita ali esperando Efraim, a casa de Israel, passar para pegá-lo. Repara que é um caminho, né? Qual que é o caminho que Efraim, né, a casa de Israel, está seguindo? O caminho da iniquidade. Então esse caminho significa iniquidade. Isso significa também que o Senhor nem precisa ir lá para pegar eles, né? Eles continuam nesse caminho de iniquidade e eles vão passar por ali de novo. Eles vão cair, na verdade, por causa de suas próprias iniquidades. E conforme disse o versículo anterior, o Senhor o que salva, né? E eles deixaram o Salvador, então aí agora eles estavam sem essa proteção, tá bom? Então tem esse simbolismo aqui também. Vamos compartilhar aqui o versículo 9, bem pequenininho, diz assim, ó: isto foi a tua ruína, ó Israel, que te rebelaste contra mim, a saber, contra a tua ajuda.
Bom, se a única pessoa, o único ser que pode te ajudar, você vai contra ele e recusa a ajuda dele, então não há salvação para você. Então, por isso, né, que ele fala aqui no começo do versículo, isso foi a tua ruína, ó Israel, que te rebelaste contra mim. Se rebelou contra Deus. Então, isso já era a ruína aí deles, tá bom? Bom, vou finalizar com vocês aqui, que o tempo é curto. Eu vou finalizar aqui, lá no capítulo, Oséias, capítulo 14. Deixa eu pegar aqui. O capítulo 14, o versículo 4, tá bom? Porque o que acontece? Israel, né, Efraim aqui, ela vai ser dispersa, né? Ela vai ser levada embora, é a ruína deles. Só que aqui no capítulo 14, Oséias ele muda o tom da pregação, como se houvesse esperança. Se você ler aqui o capítulo 13, você vai ver que não há esperança para Efraim, não há esperança para Israel, tá bom? Porém, se você ler no capítulo 14, mostra que há uma esperança, que eles vão ser restituídos. Tá bom? Coisa que não aconteceu. As 10 tribos são levadas para o norte e não voltaram. Só que no capítulo 14 aqui, a gente vê que Oséias ele está pregando sobre os últimos dias, quando as 10 tribos vão voltar de novo e elas estão voltando para o convênio do Senhor por meio da pregação do Evangelho. Sempre que as pessoas se batizam na igreja, elas passam a fazer parte da casa de Israel. Então o Senhor está coligando novamente as tribos, tá bom? Essas 10 tribos perdidas. E aí aqui em Oséias capítulo 14, o versículo 4 fala sobre essa restituição, né? Que Deus ele vai ter misericórdia deles. Mas eu vou ler para vocês aqui o versículo 15. Não, versículo 5, que também vai falar sobre o orvalho, né? Naquela hora seria o orvalho como eles desapareceriam, mas olha a figura de orvalho aqui que ele está usando, né? Completamente oposto. Ele diz assim, ó, Oséias capítulo 14, versículo 5. Eu farei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e a sua glória será como a oliveira, e cheirará como o Líbano. Interessante aqui, porque quando Oséias está pregando sobre isso, o Líbano, tá bom? É a Palestina, e é um lugar extremamente seco, né? E ele está falando de florescer como lírio, de ficar bonito ali. E lá na Palestina é seco, não dá nada. Interessante que essa referência aqui me levou, né, para uma lembrança em Isaías capítulo 29, que fala também sobre o Líbano, que ele floresceria e ficaria bonito. Como isso é possível, né? Bom, um judeu passando lá no Líbano, como lá chove só 2 vezes por ano, né, o que acontece? A água era escassa, então eles pegavam a água com um sistema de mangueira e levavam para outro lugar ali onde eles necessitavam da água. E ele estava passando ali num lugar super árido e ele viu uma árvore, né? E a árvore não estava uma árvore seca, estava uma árvore muito bonita, cheia de flores ali, verdinha, né? Na verdade. E aí ele vai lá, o que está acontecendo? Está tudo seco aqui, tem essa árvore. E aí ele foi até lá e ele notou que a mangueira estava furada, né? E ali caía gotículas, né? E aquela gotícula alimentou, né? Que fez uma árvore crescer, né? E ela foi nutrindo e cresceu. E aí, então, ele viu que, quer dizer que uma gotinha pode fazer isso, né? Então, inventaram o sistema, por meio da tecnologia, de gotejamento. Ou seja, aqui no Brasil, como tem bastante água em abundância, né? Quando nas lavouras aqui você vê jogando água assim para todo lado, né? Para cima assim, vai regando ali a plantação. Já lá na Palestina, onde é pouca água, no Líbano, conforme diz aqui, que diz que o Líbano iria florescer, eles fizeram o sistema de gotejamento. Então, com muita pouca água, gotejando só no pezinho ali da planta, cresceu muito verde. É muito bonito hoje em dia a Palestina, tá bom? E eu lembrei do Isaías 29, porque fala que quando o Líbano crescesse, ficasse florido e bonito, né, se tornasse como um bosque, era o dia então que surgiria o livro de Mórmon. E essa era uma profecia de Isaías em capítulo 29. Então, Isaías sendo um profeta, a profecia se cumpriu. E aqui a gente vê essa profecia de Oséias,
falando no mesmo termo aqui, só que ele falando sobre o retorno dessas tribos, né? No dia que Efraim seria resgatado, ou seja, por meio da pregação do evangelho. Eu acho isso muito lindo para compartilhar com vocês, tá bom? E é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.